Olá, pessoal. Eu estou aqui em São Paulo, né, e com muita alegria estou visitando aqui o Dr. Miguel Reale Júnior, que é grande jurista, todos conhecem no Brasil, foi um dos principais responsáveis pelo impeachment do presidente Collor, né, o redator, juntamente com o René Dotti, né, Miguel? E também o impeachment da presidente Dilma, juntamente com o jurista Hélio Bicudo e a Janaína. Eu estou aqui para conversar nessa largada, né, da campanha eleitoral, porque a campanha, na verdade, começou ontem, né? Eu comecei exatamente em São Paulo, viu, Miguel, na periferia, né, na comunidade, no Jardim São Luís. Mas hoje, mesmo lá no Jardim São Luís, me indagaram sobre a refundação da República, né, que tem sido o mote da nossa campanha. E eu digo sempre, olha, não é uma frase solta ao vento, não é um slogan de campanha, é uma aspiração nacional. E como nós temos trocado ideias sobre isso, né, eu gostaria que você explicasse para os nossos seguidores aqui nas redes sociais, né, do que se trata essa refundação da República. Como bem diz, não é uma frase, não é um slogan. E nas ideias que trocamos, a primeira ideia fundamental está no sentido de uma nova forma de relação entre o Executivo e o Legislativo. Exatamente. A ideia de que o Presidente da República, na sua autoridade, tão logo assuma, apresente à Câmara dos Deputados, como um grande ato político, que envolva também a sociedade, um programa de governo que seja aprovado politicamente, não apenas como um projeto de lei, mas um conjunto de medidas politicamente aprovado, que o Congresso se comprometa e que exista um conjunto de ministros coordenador, que vai ser responsável pela execução dessa obra de governo, numa obra conjunta do Executivo com o Legislativo e o conjunto com a sociedade organizada, para executar medidas urgentíssimas necessárias para um país em crise tão profunda como esta. Exatamente. É uma nova forma de fazer política no Brasil, que não é a política do conchavo, não é a política da cooptação, mas é a política do compromisso. Exato. Do compromisso em torno de ideias, em torno de programas. Essa é uma refundação, é o primeiro passo que depois seguirá através de mudanças constitucionais que se farão ao longo do processo político ao longo do tempo. Mas esse é o primeiro passo, não é, Sérgio? É isso mesmo. Aliás, eu tenho repetido insistentemente, não é, que isso só se concretizará com um grande pacto nacional de governabilidade, que começa, obviamente, na classe política, mas não necessariamente no conluio partidário, na coalizão de siglas partidárias. Começa no parlamento, obviamente, com a adesão das pessoas de bem, de todos os partidos, um governo suprapartidário, que começa exatamente mudando a prática, porque na constituição do governo nós teremos as pessoas mais qualificadas para cada função. Pessoas que possuem conceito ilibado, em primeiro lugar, e aptidão para cargo executivo e competência, né, para implementar todas as reformas necessárias na refundação da República. E, obviamente, isso não fica entre as paredes do Congresso, isso vai para a sociedade, vai Sim. para a universidade, para as escolas, vai para as instituições, para as religiões, sindicatos, associações, federações, confederações, né, num verdadeiro mutirão de mudança no país. E essa relação, como você diz, nova entre os poderes. E esse envolvimento da sociedade é mostrar que não se faz uma mudança exclusivamente na Praça dos Três Poderes. É um governo que não será um governo de costas para o país, Exatamente. De costas para a nação. Não é um governo que faz só o conchavo parlamentar, mas é um governo de frente para o país, que vai fazer a sua relação com o legislativo, mas de frente para o país, aberto para a sociedade. Exato. Essa é a sua ideia, que eu adiro e que eu cumprimento por ter essa visão global da nação. Esta é uma nova forma de fazer política no Brasil. É uma política aberta, transparente, envolvente da
da classe política e da sociedade civil. E a ideia básica da refundação da República é exatamente que todos nos submetamos à legislação vigente e todos sejamos iguais perante a lei, fato que não ocorre hoje, porque em que pese o fato de elaborarmos leis, e eu estou falando com um grande jurista, né, em que pese o fato de elaborarmos leis, né, na preservação do bem e na condenação do mal, muitas vezes as leis são mal interpretadas ou são ignoradas ou são interpretadas ao sabor de conveniências e circunstâncias. Então a ideia básica da refundação da República é nos colocarmos todos iguais perante a lei. E nós estamos já iniciando um processo de consagração de uma nova justiça no país, porque até pouco tempo, né, o conceito de justiça é de que no Brasil só o pobre ia para a prisão. E hoje nós estamos verificando que há uma revolução neste campo, porque poderosos, até ex-presidente da República, né, poderosos estão indo para a prisão. E até ex-presidente da República, ficha suja, deverão estar proibidos de participar do processo eleitoral. Não é? Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, porque eu fico perturbado ao ver que colocam um candidato condenado e preso, inelegível, em pesquisas de opinião pública. E isso compromete o resultado final, tumultua, certamente anarquiza, não é? Então eu queria a sua opinião sobre isso. Por que essa insistência em se colocar um inelegível como candidato? Na verdade, o que existe é uma intenção evidente de complicar o sistema, de embaralhar o sistema. Ou seja, e a população, evidentemente que o Brasil não pode estar aprovando que seja candidato, seja presidente da República, uma pessoa condenada por corrupção, lavagem de dinheiro, que está preso, está na cadeia. Ou seja, será que o brasileiro não tem vergonha na cara e vai colocar dentro do Palácio do Alvorada, transformado em prisão domiciliar, alguém condenado a 12 anos? Ou transferir o Palácio do Planalto para Curitiba, na sede da Polícia Federal. E o presidente da República com tornozeleira, será possível uma coisa dessa? Olha, passarmos esse vexame internacional? É evidente que não, o Brasil tem que ter vergonha na cara. Isso não é um país de ladrões. Não é. E o brasileiro não podemos admitir isso. Seria uma vergonha internacional que uma pessoa condenada e com mais 5 processos criminais gravíssimos seja acolhido para ser o presidente da nação, quer dizer, será um presidiário presidente do país. Não é admissível. O país seria uma grande penitenciária. É lógico. Aí é só pôr grades em torno do país. É verdade. Eu acho isso perturbador, porque certamente semeia desesperança às pessoas de bem. Chega-se à conclusão, certamente muitos chegam à conclusão que não vale a pena a decência, a dignidade, a honradez. A toda hora me perguntam se eu não me sinto desconfortável usando esse oportunismo de dizer que eu não recebo aposentadoria, que eu não recebo auxílio moradia e que eu não recebo verba indenizatória, como se isso me condenasse, o fato de eu não receber, o fato de eu abrir mão de 10 milhões de reais até agora de aposentadoria de ex-governador. Alguns acham que é um oportunismo. Veja que oportunismo idiota esse, de alguém que joga para o ar 10 milhões de reais, uma mega-sena inteira, né? Que país é esse? Quero destacar que são atitudes que foram tomadas lá atrás. Exatamente, há 27 anos. Não quando ser honesto virou moda. Ou seja, foram atitudes tomadas muitos anos atrás, quando ainda não tinha a honestidade sido uma forma de ser aprovada politicamente. Exato. Né? Ou seja, o nosso candidato Álvaro Dias, ele é ético, foi ético, será sempre ético. Ou seja, não é modismo, não é oportunismo, é uma ética que brota da forma de ser, e não um modo de ser efêmero, momentâneo. Então Meu Miguel, são essas as razões pelas quais adiro entusiasticamente à sua candidatura. E eu me sinto honrado e motivado e fortalecido com o seu apoio. Olha, não é de hoje que eu venho combatendo a corrupção, que eu venho contestando esse sistema, e alguns acham que é oportunismo. Oportunismo é daqueles que nunca combateram a corrupção e que nunca contestaram esse sistema.
Mas eu não posso parar de contestar agora, de combater agora, no momento decisivo, em que eu posso ser um instrumento para a ruptura necessária, para o rompimento com esse sistema maldito, né, que empurrou o país para essa catástrofe administrativa e essa tragédia política. Né? Então, eu vou continuar. Talvez queiram desestimular esse discurso do combate à corrupção ao criticar o fato de estar eu como candidato dizendo que, por exemplo, a Operação Lava Jato tem que ser algo permanente, uma espécie de tropa de elite no combate à corrupção. Isso tem um sentido. Olha, é simples. Eu acho que qualquer pessoa lúcida entende. É dizer, o meu governo vai valorizar a Polícia Federal, o Ministério Público, vai conferir autonomia para a sua ação e todos os instrumentos necessários para uma ação de eficácia no combate à corrupção. É isso, sem interferência político-partidária e sem o mandonismo até do presidente da República. Esse é o objetivo, não é, né, Miguel? Acho que isso é imprescindível, porque se nós não fizermos isso, nós não faremos as mudanças. Eu acho que tudo começa exatamente pela mudança da prática política. É uma mudança cultural, ou seja, o brasileiro tem que verificar que ser esperto não é um valor. Exato. A esperteza tem que deixar de ser um valor da vida política ou da vida social brasileira. Né? É triste se imaginar que ser esperto vale alguma coisa nesse país. É verdade. A esperteza não é um valor brasileiro. Ou seja, o ser macunaíma tem que deixar para trás, não é. E outra coisa que nós temos que sepultar definitivamente, quem sabe essa campanha eleitoral seja a oportunidade, é essa história do rouba mais faz. Isso. Tem que fazer sem roubar. Tem que fazer sem roubar, fazer mais do que fazem roubando, muito mais do que fazem roubando, e colocar na cadeia quem rouba. Esse é o nosso propósito, tem que ser assim. E lembrar que só com o que se roubou se deixou de fazer muito, especialmente na área da saúde. Na área Exatamente. Da saúde foi um desastre. Você tem insistido com essa questão da saúde e eu ouço em todo lugar exatamente que é um caos na saúde, a população está abandonada, sem saúde, porque o dinheiro é roubado, na verdade. O dinheiro federal não chega na ponta no município, ou quando chega ele é desviado. Né? Então, atendimento básico de saúde que deve ser feito pelo município, e muitas vezes recebendo dinheiro federal para fazer esse atendimento, acaba não sendo possível porque ele é desviado. Não é? E a população fica desesperada, porque quando atinge a saúde, atingiu um ponto básico. Exato. Sem saúde, é impossível, evidentemente, ter alguma esperança. O próprio Banco Mundial fez um estudo há alguns anos, né, e constatou que a questão no Brasil não é o dinheiro que falta, é a corrupção que leva o dinheiro, é a falta de planejamento, falta de gestão, muita incompetência, né? E o governo da União abdicando da sua responsabilidade, transferindo aos municípios, os municípios com quadros técnicos insuficientes. Veja no caso do saneamento básico. Exato. Grande parte dos municípios não tem projeto de saneamento básico. Os lixões ainda estão exatamente. Então, o governo da União tem que ser sócio do município. Eu sei que tem candidato a presidente que chega apresentando propostas como se fosse candidato a prefeito, né? Porque a tarefa é do prefeito. Agora, nós temos a responsabilidade no financiamento da saúde, o governo da União tem essa responsabilidade, na apresentação de quadros técnicos competentes para orientar a gestão municipal e ser sócio, inclusive, para evitar a judicialização, né, que tem ocorrido e isso tem preocupado muito os prefeitos, né? Eu imagino que nós estamos gastando mais do que outros países da OCDE, né, em saúde e, no entanto, temos uma saúde precária. Né? 50 milhões. É a demonstração da sua experiência, a experiência de quem foi governador, a experiência de quem foi senador, que sabe qual é o processo, no processo federativo, como é o trâmite necessário para que essas ações se realizem. Então é o que eu digo, a sua candidatura une a experiência ao novo. Quer dizer, o seu conhecimento administrativo sabe o que é necessário, a atividade meio é o que falta dos municípios. Exato. Então, é mais um motivo pelo qual eu tenho esse entusiasmo pela sua candidatura. No caso da saúde, por exemplo, 50 milhões de brasileiros, mais de 50 milhões de brasileiros,
usam o plano de saúde, né? Pagam, e a Agência Nacional de Saúde não fiscaliza como deveria. Então há planos de saúde que cobram prestações inferiores, mas oferecem serviço precário. Aí o cidadão que já contribui com o plano de saúde vai para o SUS, vai para o hospital, ocupa um lugar e despesa. O plano de saúde não restitui ao hospital. No entanto, há um desconto no imposto de renda em 2016 foi de 19 bilhões de reais. 19 bilhões de reais ajudariam muito, né, nessa estrutura de saúde pública no país. Então, isso cabe ao Poder Executivo Federal, ao governo da União, essa administração. E é isso que nós pretendemos fazer. Eu tenho sentido a sua preocupação com a saúde, já em várias oportunidades mandou mensagem dizendo, olha, trate dessa questão da saúde e nós vamos sim, em relação inclusive a essa sociedade com o município, nós pretendemos criar uma carreira típica de Estado do médico federal para substituir esse mais médicos, né, dos cubanos e levar médicos às populações mais longínquas, né, nos municípios do interior. Uma carreira típica de Estado enxuta, né, sem cabide de emprego, mas só com médicos para atender nesses municípios. Mas, Miguel, olha, muito obrigado, viu? Foi um prazer revê-lo aqui em São Paulo e uma conversa proveitosa que reafirma as nossas convicções, que estamos tentando percorrer o caminho certo, né, da refundação da República. Aqueles que insistem para que eu desista de falar em refundação da República podem desistir, que nós não vamos desistir, né, Miguel? E eu tenho citado o Miguel Reale Júnior, tenho citado Modesto Carvalhosa, René Dotti, o juiz Sérgio Moro, tenho citado como juristas que poderão oferecer uma grande contribuição nesse processo de refundação da República. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Miguel, foi um prazer grande. A todos aí um grande abraço.